Sejam bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. A temática que trazemos hoje chama-se Cosmosofia ou Filosofia Cósmica. É uma corrente de pensamento que estuda as leis fundamentais que regem o universo, procurando uma compreensão profunda do cosmos e do papel do ser humano dentro desta vasta imensidão. Daniel Gagliardo esteve numa palestra em Chaves e, no final, tempo para uma conversa com a Rádio Montalegre. Mas antes disso, partilhamos uma das questões que foi colocada e respondida à luz da cosmosofia aos presentes. O ego pode ser um obstáculo, se escuta bem? Sim. O ego pode ser um obstáculo ao nosso progresso evolutivo. Veja, o ego é necessário, não é um obstáculo, é uma ferramenta. Só que em certas etapas, esta ferramenta não tem os ajustes necessários. Então, é uma ferramenta, mas tem que ser ajustada continuamente. Tem que ser harmonizada. Tem que ficar em equilíbrio. Então, o ego é uma principal ferramenta evolutiva. Na etapa kármica do ser, quando ele já fica no reino humano, o ego é a principal ferramenta, indispensável. O ego é a ferramenta preciosa que tem um ser para fazer seu processo evolutivo. Nós sabemos que no Oriente, os gurus, eles falam de matar o ego, de assassinar o ego. Isso é uma loucura. É uma falta de compreensão do processo evolutivo. A alma tem uma sola ferramenta para ingressar na matéria, que é o ego. Ele estende sua energia, sua consciência através do ego. O ego ingressa, sim, na matéria. Ele recebe substância material para trabalhar, substância mental, emocional e etérico-física. Então, é perfeito o ego, porque foi desenhado para isso. O arquétipo do ego é perfeito, porque tem as condições de permitir que a consciência da alma pueda sacar o produto evolutivo através dele na matéria. Então o ego, encarnação tras encarnação, ele vai fazendo uma experiência evolutiva. Ele cada vez pode dominar melhor as leis da matéria. E todo esse domínio que ele vai alcançando, todas essas provas que ele vai superando, são em benefício da alma. A alma registra isso, a alma sintetiza isso, e a alma passa para a vida do espírito, para a vida monádica, o resultado daquela síntese. Quer dizer, o ego, a peça fundamental do processo evolutivo, porque ele não é material, mesmo que o ego fica aqui na matéria. Sim? O que é material é a personalidade, a mente, o centro emocional, o corpo físico, mas o ego é vida interna. É um apêndice da alma que ingressa na matéria. Então, se você não pode ter ego, não pode evoluir. Então, nós temos que olhar nossa própria vida, ver nossa própria vida como uma oportunidade do ego de mergulhar na matéria para consumar o processo evolutivo. Então, do mesmo modo que o ego tem etapas onde a maturidade ainda não é muita, também a alma tem os mesmos processos. Porque quando o ego não tem muita maturidade, acontece que também a alma não tem muita maturidade. Como o ego é um apêndice da alma, o ego é empático com a evolução da alma. Só que a alma sempre fica em cima evolutivamente. Mas se a alma não é uma alma que já fica bem acordada, o ego é muito básico. Então, à medida que o ego, sim, vai fazendo as experiências e a alma sintetiza aquelas experiências, a alma vai para cima e o ego gradativamente também. Então, aqueles que pensem que tem que assassinar o ego, que matar o ego, que pensem duas vezes, porque isso é um suicídio. Qual é a sensação que tem depois desta sessão de todas as perguntas que viu? A sensação é que as pessoas têm grandes necessidades de aprofundar a vida interna.
de ficar em contato com seus próprios núcleos internos, com seu próprio âmago. A necessidade de aprofundar a compreensão do que acontece no planeta. Porque a razão e as emoções não chegam para compreender a situação do planeta. Então, se você pode mergulhar em seu interior, vai encontrar respostas que no nível externo não existem. No meio disto temos o amor, no meio disto temos o amor, o ego, a universalidade, a energia. A ver... No meio disto tudo, sim, do que as pessoas procuram, do que se fala, temos o amor, o medo, o ego, a energia. Mas o ego é um estado de consciência. O amor é uma energia cósmica. Sim? Então, são ferramentas que são complementares em cada etapa. O amor é uma energia cósmica, se conhece como segundo raio, mas nossa humanidade, ela pensa que amor é um sentimento, por isso não compreende o que é amor. O amor não é um sentimento. Os sentimentos podem reconhecer o amor, o pensamento pode reconhecer o amor, as ações podem manifestar amor, mas o amor ultrapassa todas essas limitações. Por isso que nós, aqui no planeta Terra, temos preso o amor das emoções. Então, o amor não é compreendido por isso. Jesus não amava. Era o que melhor permitia que o amor amar através dele. Percebe isso que estou falando? Então, o ego é um corpo de energia, um estado de consciência que tem a personalidade para treinar em nome da alma. Então, se nós vamos a tomar cada elemento que você mencionou, assim, cada um deles tem significados muito próprios e alcances muito próprios. Então, o ego não é uma energia negativa, o ego é uma ferramenta evolutiva. Viu? Como é que nasce a cosmosofia? A cosmosofia existiu sempre. Só que os movimentos, que em cada etapa são cosmosóficos, passam por um esgotamento, quer dizer, eles vivem o fechamento daquela etapa. Então, cada religião, cada filosofia, em todo este curso da humanidade, da história da humanidade, foi cosmosofia. A diferença é que hoje o que se fala de cosmosofia tem uma condição diferente, porque é uma manifestação dentro do campo energético feminino do planeta. Até 1988, a energia masculina dirigiu o planeta. Depois foi a manifestação feminina. Hoje ficamos em uma transição, onde as duas energias coabitam no planeta. E a cosmosofia atual tem uma característica de poder falar, de poder revelar às pessoas esta transição acontecida, este esgotamento masculino acontecido. A cosmosofia atual tem a capacidade de falar à humanidade de consciências intraterrenas, tem a capacidade de olhar com uma maturidade diferente o que acontece na realidade planetária, no sistema solar e no cosmos. Fundamentalmente, a cosmosofia atual revela à humanidade que não tem que encontrar, porque não existem soluções externas para os fatos da realidade. Todos os acontecimentos têm sua solução nos níveis internos da vida. Se você não pode perceber isso, vai ficar fazendo experiências kármicas com muita energia negativa, geralmente. Se você não pode sintonizar a solução, seu próprio âmago não pode sintonizar fora. Então a cosmosofia hoje fala muito às pessoas de que aquilo que ignoraram em outras etapas, em outros ciclos, tem que ser hoje reconhecido e confirmado. É a vida interna o destino da consciência. Não é o mundo externo o destino da consciência.
E a cosmosofia atual, quer dizer, a cosmosofia atualizada, está colocando essa sinal, está colocando esse símbolo de que você tem que encontrar a fonte de harmonia e do equilíbrio só onde elas realmente ficam, que é o mundo interno de você. As pessoas geralmente buscam artificialmente a harmonia e o equilíbrio, e o artifício não serve. Você tem que encontrar o contato, tem que confirmar, encontrar o contato com a fonte de harmonia e equilíbrio, que é interna. Sim? Então, a cosmosofia coloca uma ferramenta para as pessoas, porque o planeta fica cada vez mais desequilibrado. E as pessoas falam que não podem viver em um planeta porque o desequilíbrio é muito grande. E a cosmosofia revela para elas, não importa a condição externa da vida. Se você fica em sintonia com a fonte da harmonia, você vai viver externamente na harmonia. À luz da cosmosofia, que leitura pode ter o facto de termos, por exemplo, cada vez mais crianças, jovens, adultos com ansiedade? Era algo que há 20 anos praticamente não se falava. É porque esta cultura fabrica crianças e seres com ansiedade, é uma fábrica disso. Porque o sistema mundial, o poder mundial, necessita esses seres com ansiedade, não necessita seres com maturidade, com equilíbrio, seres que têm clareza do que acontece. Quando o ser tem esses processos de ansiedade, ele fica em um estado que é muito fácil de manipular. É mais fácil manipular um ser com ansiedade, com medo, com desequilíbrio, com depressão. Por quê? Porque esses seres não podem assumir o lugar que têm que assumir na sociedade. Eles ficam adormecidos, eles ficam em um estado que é muito, muito instável. Então, o sistema todo foi construído atualmente para que os seres fiquem em medo, em indiferença, em ansiedade, em hiperatividade ou em depressão. Então, o poder mundial pode dirigir melhor a situação, em proveito próprio, não? E a resposta está no caminho interno. Sempre, sempre. Você não vai encontrar resposta em outro lado que não é só interno. Agora você pergunta a este instrutor tem compromisso com sua consciência interna, por isso pode falar para você disso. Meu compromisso não é com a aparência de você, com o corpo de você, com a mente de você, com as emoções de você. Meu compromisso é com a sua essência interna, com seu mundo interno. Então, estou passando esta questão, esta conversa acontece em nome da vida interna e para a vida interna. Sai daqui como? Perdão? Sai daqui como? Com a percepção de que tudo aquilo que foi posto para mim, com essas perguntas, com esses papéis, tentamos ser fiéis à energia que colocou. Porque, por isso que falávamos, que a minha fidelidade é para a sua consciência interna. E quando eu fico nestas palestras, a minha fidelidade é para a consciência interna do ser que colocou aquela pergunta. Porque tento passar para ele aquilo que sua consciência interna, ainda transitoriamente, de um modo direito, não pode colocar nele. Ok. Quer acrescentar alguma coisa? Não, fico grato com você, que nesses momentos passa a ser uma ferramenta para que as pessoas possam aperceber melhor isso que nós estamos colocando, isso que nós tentamos, sim, que fique à disposição das pessoas. Mas isso acaba por ser um caminho longo de questionamento de tudo aquilo que nos foi dito. A questão da educação, a questão da cultura, sim, não é? Trabalham uma pessoa. E atrás disso, segundo a vossa leitura, existe o ser. E como é que se pode separar aquilo que foi lapidado pelo sítio onde eu nasci, pela cultura que eu tenho? Como é que quem está a ouvir
pode encontrar o ser atrás disto tudo? Veja, um ser recebe aquilo ao qual se entrega. Você fica entregue à vida interna e recebe respostas. Você recebe aquilo que é a meta para a sua consciência. Se ainda você tem muita identificação com esta cultura e todos esses padrões de vida e de conduta, só vai receber influência deles. Mas quando você perceba que só necessita ultrapassar isso e ficar em sintonia com a verdade interna de você, você empieza a receber aquilo que só a verdade interna pode passar para você. E aqui falamos do desapego e da aceitação. Sim, porque mesmo que esta cultura tenha muita efetividade com aqueles seres que não podem ficar desapegados dela, que não podem renunciar a essa cultura. Então, quando se fala de cultura, também se pode falar de desculturização, porque na realidade a cultura, vista de um ponto espiritual, é a capacidade da superação em busca do espírito. Então, nós não podemos falar que isso é uma cultura. Este é um conjunto de rituais e de cerimônias que só interferem a manifestação elevada da cultura. Viu? 88 temos a energia feminina, de antes era predominantemente masculina, a partir da década de 80 feminina. Isto está intimamente ligado com a questão de, por exemplo, temos mulheres no poder a representar cargos, há uma mudança no papel que a mulher tem, pelo menos na nossa comunidade na Europa, não é? Deixa de estar a mãe em casa e passa a ser a mãe no trabalho. Está relacionado isto? Não está? Uma porcentagem do que acontece tem que ver com isso, mas ainda a mulher não encontrou como manifestar o princípio feminino. Por isso manifesta o princípio feminino tanto forte, compulsivo e bruto como aquele processo masculino. Ou seja, mesmo que a polaridade feminina é a que dirige tudo, no nível consciente, ainda as mulheres não podem perceber qual é a energia feminina profunda que tem que manifestar. Por isso elas copiam a energia masculina e passam a copiar e pegar-se, se entende? Elas copiam essa atitude masculina de poder, não podem perceber qual é o poder feminino. Então, colocam essa atividade masculina que desprezam em sua própria vida. Mesmo que despreciam o homem, colocam a vida da mulher. Então, ainda, por isso ficamos em transição. Porque a humanidade não tem capacidade para mudar com facilidade. Não pode se transformar. Então, mesmo que uma energia hoje dirige o planeta, todavia a influência da energia anterior ocupa muito lugar, ocupa um espaço muito grande na consciência. E para onde é que caminhamos? Estamos em 2024, 26 de maio, para onde é que caminhamos nessa força e nesse caminho subtil que defende? Caminhamos para a transcendência da lei do karma. Porque a energia feminina representa a possibilidade de um universo kármico de transcender a sua própria condição kármica. Quando um universo passa por essa transição do masculino para o feminino, é a sinal de que ele se prepara para transcender a lei do karma. Então, a lei do karma sempre leva as humanidades até a porta do cosmos, até os aspectos mais elevados do cosmos, que é o que acontece agora. Então, quando se esgote a transição do planeta, a lei do karma foi transcendida, a lei evolutiva superior, a lei de ciclos, vai dirigir tudo, e a humanidade já não vai ficar em desequilíbrio, em desarmonia, porque tudo que tem que ver com desequilíbrio, com desarmonia, com ansiedade, com medo, sim? Com hiperatividade, e tudo que falamos hoje são experiências kármicas. Só com a lei do karma o ser pode passar por todas essas experiências. Mas a humanidade
já ficou lotada de todas essas experiências. Já não tem espaço vibratório, energético. Já o planeta não tem possibilidade de seguir com esse processo. Então, quando se esgote a transição, sim, os princípios cósmicos e solares vão trabalhar para que fique todo respondendo à energia da lei evolutiva superior. Outra coisa que disse, por norma, nós seres humanos temos por hábito em rejeitar o negativo, de fugir do negativo e de não aceitar o negativo e de querermos só a parte prazerosa e positiva. E isto pode ser um erro. É um erro porque, veja, se você é um ser, é um planeta que tem condições kármicas e fuge do negativo, uma quantidade de experiências muito importantes não vão ser vividas por você, você fuge delas. Então, o positivo só pode ser útil quando você aceita o negativo. Porque um universo kármico, o jeito é compreender as polaridades e poner em harmonia as polaridades. Aqueles seres que eles fugem continuamente de situações incômodas, esses seres têm muitas dificuldades evolutivas, porque você tem que ficar perante das situações incômodas, abrindo os braços, abraçando a essência delas, dando um tratamento superior, porque quando você fica perante de uma situação incômoda, foi sua própria consciência interna que colocou nessa situação, não só a lei do karma, porque a lei do karma é uma corrente de energia, a sua consciência interna é outra corrente. Ambas correntes são complementares, então em toda situação você tem, a lei do karma é a própria vida interna de você. Quando você rechaça uma situação, está rechazando a vontade de sua própria vida interna que colocou essa situação. Até que você não descobre, não vive, que tem que aceitar toda a situação, porque em toda situação tem luz, tem essência, tem vida cósmica, tem leis evolutivas para aprofundar. Então você fica incompleto. Vai mudar muito devagarinho. Aquele que aceita a essência, a luz e a vida cósmica em toda situação, ele começa a transcender seus próprios limites. Trata-se de uma jornada de autoconhecimento e expansão da consciência. Daniel Gagliardo, nas perguntas que foi ouvindo e que foi respondendo, explicou a importância de transcender o ego limitado para alcançar uma visão mais abrangente da existência. Os conceitos de energia e vibração também foram abordados, ressalvando que tudo no cosmos é constituído por campos de energia em constante movimento e interação. Somos seres vibracionais e podemos elevar a nossa frequência através da meditação, do autoconhecimento e da prática do amor incondicional.